Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eni, matemática. Nós vamos para a nossa quinta aula, tá? Será a nossa última aula sobre radicais, tá certo? Então vamos lá, as orientações de estudo continuam as mesmas. Eu quero ressaltar somente que na página 52 do livro didático tem toda essa explicação aí sobre racionalização de denominadores. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá dar uma lidinha lá que tá tudo certo, tá? Então nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. O que vem a ser isso? Tá? Racionalizar é transformar. Então eu vou transformar, tá? Um denominador em um número racional. Então, há uma transformação em que o denominador é um número racional, damos o nome de racionalização. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2 dividido por raiz de 2. Essa raiz de 2, ela não é um número racional, ele é um número irracional. Vocês lembram o que é isso? Olha que bonitinho. Quem lembra o que é número irracional? Irracional é um número que tem infinitas casas decimais, tá? E não apresentam períodos. Então, por exemplo, a raiz de 2, raiz de 7 são números irracionais, porque eles são infinitos. Agora, você imagina dividir um número, tá? Que seja por um número infinito. Vai ficar muito trabalhoso. Então, quando a gente tem um número irracional no denominador de uma fração, fica difícil para a gente resolver, né? Porque eles têm infinitas casas decimais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma aproximação. Então, a raiz de 2 é infinita, mas eu pego o número, só um pedaço dele, eu faço uma aproximação dele, tá? Então, essa conta, ela não fica muito exata. Então, o que a gente faz? A gente racionaliza, a gente transforma essa raiz de 2 num número racional. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer uma divisão e uma multiplicação por uma fração equivalente à original, tá? Falando assim parece difícil, mas como que a gente faz? A gente multiplica o dividendo e o divisor por um número que seja diferente de zero, obviamente, né? Mas fazendo isso, não se altera. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é igual a 1. Quando eu multiplico esse valor por 1, vai dar a mesma coisa. Então, prestem atenção, Eu peguei 7 dividido por raiz de 2. Eu tenho que tirar essa raiz de 2 daqui. Como que eu faço? Eu multiplico por raiz de 2 e raiz de 2. Eu vou usar, vou multiplicar e dividir por essa raiz de 2 aqui, certo? Então, eu faço a multiplicação. 7 vezes raiz de 2, 7 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Aí eu sei que a raiz de 4 é 2. Então, eu extraio a raiz. 7 raiz de 2 dividido por 2 é a mesma coisa que 7 sobre raiz de 2. Então, eu transformei numa fração equivalente, tá? E isso é chamado de racionalização. Por quê? Esse número aqui agora é um número racional. Antes ele era irracional, certo? Então, é simplesmente isso. Eu vou pegar a raiz de 2 e vou multiplicar ali. Essa divisão tem divisor racional, lembra que eu falei? E vale o mesmo que a divisão original. Eu transformei numa fração equivalente. Tomamos o divisor racional, fizemos uma racionalização. Um outro exemplo, é a caneta. Eu tenho 3 dividido por 5 raiz de 6. Olha o número irracional aqui, irracional.
certo? Eu vou multiplicar o numerador, então eu multiplico por quanto? Por raiz de 6, ó, raiz de 6. E multiplico embaixo também, por raiz de 6. Então ficou raiz de 6, não vai alterar o meu valor. Faço a multiplicação. 3 raiz de 6, 3 raiz de 6. Faço a multiplicação embaixo de radicais, ó. Raiz, aqui, ó, é como se fosse 1. 5 vezes 1, 5. Raiz de 6 vezes raiz de 6 me dá a raiz de 36. Eu sei que a raiz de 36 é 6. 5 vezes 6, 30. Então, em cima ficou 3 raiz de 6 e embaixo ficou 30. Se eu dividir 3 por 30, vai dar 1 sobre 10. Eu simplifico aqui, ó. Divido por 3 em cima. Vou meter esse pontinho aqui. Divido por 3 embaixo. 3 dividido por 3, 1. 30 dividido por 3, 10. Raiz de 6 sobre 10. Lembrando que o 1 eu não preciso escrever na frente. Certinho? Então, lembrando, ó, eu vou multiplicar e dividir em cima e embaixo pela raiz que está aqui embaixo. Lembrando de fazer a multiplicação pelos coeficientes quando eles houverem. Então, eu transformei esse número irracional no número racional. Eu fiz uma racionalização. Certo? Um outro exemplo, ó. 5 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 6. Tá? Eu posso multiplicar por 2 raiz de 6 em cima, 2 raiz de 6 embaixo. Como eu posso usar só a raiz de 6? Eu fiz um outro exemplo aqui para vocês verem que é possível também usar o número inteiro. Aí eu faço aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 6, 12. Multipliquei os coeficientes e os radicandos. 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Ó, 10 raiz de 12, copio. 4 vezes, qual que é a raiz de 36? 6. 4 vezes 6, 24. Faça a simplificação, ó. Divido por 4. 20 dividido por 4 dá 5, raiz de 3. 24 dividido por 4 dá 6, certo? Por que aqui eu pus 2 raiz de 3? Porque a raiz de 12 eu fatorei e deu 2 raiz de 3, ó. Tá? Então, 10 vezes 2, 20, certo? Então, racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor do denominador, certo? Agora, só praticando para vocês aprenderem. Então, A1 é racionaliza o denominador de cada uma das expressões. Então, 2 dividido por raiz de 10, vai multiplicar por raiz de 10 em cima e embaixo. Copia, tá? Ó, 2 sobre raiz de 10 aqui na frente, multiplica em cima e embaixo por raiz de 10 e faz a resposta. Copia aqui, ó, 6 raiz de 6. Copia aqui na frente, multiplica por raiz de 6 em cima e embaixo, faz a continha. Copia 9 raiz de 3, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. E assim por diante. Aqui, lembrando, ó, que você tem duas opções. Ou você multiplica só pela raiz de 2, ou já multiplica direto por 5 raiz de 2, como eu fiz lá no segundo exemplo. Ou você multiplica só pela raiz de 10 ou por 3 raiz de 10, como eu fiz lá no exemplo, tá? Então, vocês é que sabem. Tem 3 atividades, então. Voltando nessa aqui, ó. Mostre que 11 dividido por raiz de 11 é igual a raiz de 11. Então, vocês vão pegar esse exemplo aqui, fazer a racionalização e chegar na raiz de 11, se é que chega, tá? E o 3, a mesma coisa. Resolver, copiar no caderno e enviar para mim. Bons estudos e qualquer dúvida me chama no WhatsApp.
tá certo? Não deixa acumular. Beijo e até a próxima.